Olá, eu sou Wellington Nogueira, eu sou ator, eu sou palhaço, eu sou empreendedor social e um curioso quanto mais. Eu gosto muito de saber como as coisas são feitas, eu sinto muitas vezes que o meu corpo cresceu, mas a minha cabeça ficou maior ainda, porque como palhaço eu aprendi a olhar o mundo com os olhos e o pensar das crianças. E os olhos e o pensar das crianças, ele é ilimitado, como o nosso. Mas, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sendo direcionado. E muitas vezes esse direcionamento pode acabar por nos tornar um especialista, mas também pode acabar por mostrar para a gente só um jeito de ver a vida e se relacionar com ela. Então, nessa nossa jornada, para a qual eu te dou as boas-vindas, a ideia é sempre a gente se perguntar como posso fazer melhor, como posso fazer diferente, como posso explicar de um outro jeito, como eu posso trazer ludicidade e brincadeira para todo esse ofício maravilhoso que é o ensinar, que é o transmitir, que acontece quando ocorre a conexão. E eu vou contar para vocês também, vou aproveitar para contar como é que tudo começou. Sabe por quê? Eu comecei a minha carreira profissional como professor de uma escola muito grande que está espalhada pelo Brasil inteiro e que tinha muito essa questão da liberdade para os alunos. Então era uma responsabilidade grande do professor ser capaz de pegar a atenção do pessoal. Então, o que aconteceu? No meu primeiro dia de aula eu estava bem nervoso, né? Mas eu falei, deixa eu ganhar um pouco de tempo e eu vou apagar a lousa. Então eu comecei a apagar a lousa virado de costas para sentir o drama, a temperatura da sala. E no que eu comecei a apagar a lousa, os alunos começaram a rir, porque eu estava aqui meio na lateral, né? E eu não estava entendendo do que eles estavam rindo. Até que um aluno falou, aí professor, a lousa já está apagada. Era a primeira aula do dia, é claro que não ia ter nada na lousa. E aí o que aconteceu? Eu tomei um susto tão grande que o meu apagador voou longe. E no que o apagador voou longe, os alunos começaram a rir. E no que eles começaram a rir, eu me lembro que eu senti como se fosse assim, um fluxo de energia que falou, vai por aí. E aí então eu me virei para os alunos e falei, ninguém está nervoso aqui dentro! E a hora que eu falei isso, eles riram mais e nunca mais eu consegui dar uma aula muito linear. Muitos anos depois, aqui estou eu para falar para vocês que eu dediquei minha vida justamente a entender como que a gente pode colocar esses assuntos que disseram para a gente que eram separados, como é que a gente pode integrá-los, colocá-los junto, porque afinal de contas, essa integração faz parte da vida e faz parte também do cultivo da graça, não é? Do nosso estar desperto, do nosso estar presente, da gente olhar, fazer conexões, da gente ser despertado por uma lembrança que conecta um momento presente. E tudo isso vai formando um grande painel que eu ouso dizer que é uma obra de arte. E o mais incrível, não existem dois iguais. Então, é esse convite que eu estou fazendo para você hoje, que está me assistindo, né, a abraçar algo que a gente já tem dentro da gente, mas que foi dito para a gente deixar de lado, ou só fazer na hora certa, que é usar a ludicidade. Sabe aquela coisa do brincadeira tem hora? Eu acredito que sim. Um tipo de brincadeira pode ter hora, mas eu estou convidando você hoje para a gente ir um passo além, porque à medida que eu comecei a estudar a ludicidade é movimento puro. E à medida que eu entrei no aspecto biológico, o movimento estava lá e a ludicidade estava lá. Então, você vê, o nosso corpo, ele é lúdico. Por quê? Porque as moléculas, o nosso corpo é 75% líquido.
O cérebro é 80% líquido. E eu nunca me esqueço da minha aula de ciências, onde a professora ensinou que no sólido, como a madeira, como o ferro, as moléculas estão todas juntas, agarradinhas umas nas outras, e o movimento é muito pequeno, muito restrito. Você precisa de um microscópio para poder enxergar. No líquido, quanto menos viscoso o líquido, mais elas fluem, mais elas brincam. Então, está no corpo da gente. O corpo humano é 75% líquido, o cérebro é 85% líquido. E o convite hoje é que a gente acesse essa qualidade líquida do fluir a partir da ludicidade. Então, isso mostra que brincar não tem um período de vida. Ah, a gente brinca quando é criança. Não. Brincar e cultivar a ludicidade, cultivar aquilo que ela nos ensina e aquilo que ela nos propicia é, na verdade, para a vida toda. É claro, é sempre uma escolha. Então eu espero que você escolha assistir essa série de vídeos até o final, que é para a gente poder olhar o mundo de uma outra forma, olhar a vida de uma outra forma, por uma outra perspectiva, aplicar e ver o que a gente aprende com isso. Tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de ludicidade, o que todo mundo fala, pois é, então, eu brincava muito quando criança. Lembra, por favor, de quando você tinha 5, 6 anos de idade, 7 anos, mas principalmente entre os 5 e os 6, do que é que você mais gostava de brincar? Eu vou ficar quietinho um pouquinho para te dar esse tempo de você pensar. Do que é que você mais gostava de brincar entre 5 e 6 anos de idade? Olha, se você lembrou, então eu creio que deve até estar aparecendo um sorriso aí no seu rosto. Sabe por quê? Sempre que eu começo uma aula, uma palestra que eu faço essa pergunta, a primeira coisa que eu observo nas pessoas é normalmente esse tipo de reação, porque a maior parte das pessoas tem uma lembrança boa dessa época. Então, esse é o ponto de acesso do que a gente chama uma inteligência lúdica. A lembrança da criança que a gente foi e a lembrança do que significava o brincar para nós. E aí, um dia falaram pra gente, no meio dessa brincadeira toda, acabou a brincadeira, agora é sério. E aí começam os traumas. Só que não, porque hoje a ciência está mostrando que, através de justamente estudos científicos, dos quais eu vou compartilhar com vocês, que manter a ludicidade viva na fase adulta da vida é uma das melhores formas de cultivar saúde física e mental na longevidade. Na verdade, a antropologista Isabel Benque Izquierdo, de quem nós vamos falar daqui a pouco, ela vai mais longe. Ela fala que a ludicidade, o brincar, é o elo perdido. Então, já que eu estou trazendo vocês para o elo perdido, vamos desfiar essa corrente toda? Esse é meu convite. Tomara que você aceite. Então, a partir de agora, tá com você!